Por que os transportes públicos são cobrados passagens das pessoas se são transportes públicos? Boa pergunta, eu recebo ela todo dia praticamente. Inclusive quem mandou dessa vez foi o Leandro Vitor. Vamos então descobrir o porquê que o transporte público sendo o transporte público, mesmo assim eu tenho que pagar passagem. A resposta está no seguinte quesito. No Brasil, a grande maioria das cidades, dos municípios que existem no país, a grande maioria, o transporte público são operados por empresas privadas. São raras exceções em que exista talvez algum município no Brasil que não é operado por uma empresa privada, e sim pelo município. Eu acho que nem tem, eu não consegui achar, mas a vasta maioria são operadas por empresas privadas. Isso significa que a empresa privada recebe o direito de operar o sistema por um determinado período de tempo. Em troca desse determinado período de tempo que eles podem operar, eles têm que cumprir algumas condições e oferecer um serviço de qualidade para a população e manter toda a frota de ônibus em boas condições. Só que essas empresas privadas precisam de lucro. Então, quando você paga uma passagem, você já está ajudando a pagar o combustível daquele ônibus, a manutenção daquele ônibus e de toda a rede de ônibus do município. Você está pagando o salário do motorista, o salário da empresa, da administração, faxina, diretoria, todos que trabalham ali, e ainda assim você está pagando o lucro, porque é uma empresa privada. E é justamente por conta do lucro dessas empresas privadas que a passagem de ônibus é tão cara, que ela precisa pagar todas as despesas e ainda sobrar lucro, que tem que ser considerável. Então, resumindo, por que os transportes públicos você precisa pagar passagem se eles são transportes públicos? Simplesmente porque os ônibus que circulam no transporte público do seu município, ele é privado, ele não é municipal. Ou seja, tem dono, tem gerente, tem diretor e você precisa pagar o salário deles, precisa pagar o combustível desses ônibus, precisa pagar a manutenção para que eles possam continuar circulando e lucros, tem que pagar muito, ou seja, tem que pagar as contas tudo, quem paga é quem usa. Agora ficou mais interessante, né? Por isso que você paga as passagens, por isso que não sai de graça. Inclusive eu pesquisei aqui, eu não consegui achar quais são os municípios, mas mesmo os municípios que são realizados os transportes públicos pelo próprio município, que eu quero dizer, sem ser concessionárias privadas, ainda assim os habitantes do município precisam pagar a passagem. Senão ia virar o samba do doido, né? Como fala, né? E todo mundo pode dizer, vamos ali de ônibus. Então, para não fazer essa bagunça generalizada, todo mundo paga o transporte. Tem que pagar, não tem outro jeito.